Fala pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Mendes, dando sequência às nossas aulas. Agora falando um pouquinho, já que nós aprendemos o que é o N8N, né, para que nós utilizamos o N8N, né, como uma plataforma de integração aí. Agora vem a pergunta, né? Como que a gente utiliza o N8N, né? Como que eu posso utilizar o N8N? E aí nós temos na realidade, deixa eu mudar o meu ponteirinho aqui, né, três formas de utilização do N8N. Nós podemos utilizá-lo em cloud, em desktop. Note que o desktop eu já coloquei em vermelho, porque essa versão, apesar de ter sido descontinuada, por exemplo, não existe um instalador oficial da própria N8N para desktop, né? Ainda eu consigo fazer isso, mas não é a maneira aconselhável para a utilização. E eu tenho o self-host, tá? Cada uma dessas plataformas, elas têm algumas características que nós iremos abordá-las agora. Por exemplo, né, quando a gente fala de instalação, quando eu uso na nuvem, a nuvem é a própria nuvem do N8N, que é a utilização em cloud. Eu não necessito fazer nenhum processo de instalação de ferramentas. Eu simplesmente entro na página do N8N, faço o meu cadastro, começo a utilizar o N8N por um período trial de 14 dias, né? Mas depois, se eu pagar um determinado valor, que nós vamos ver na sequência, eu posso continuar utilizando o N8N na própria plataforma da N8N. Então, não existe qualquer tipo de instalação. Na versão desktop, eu quero usar no próprio computador, eu quero instalá-lo em meu computador. Tem como? Tem. Antes nós tínhamos uma instalação oficial pela própria N8N. Agora não temos mais. Mas isso impede de eu instalar? Não impede. Nós conseguimos fazer essa instalação ainda. O problema é que quando nós utilizamos no desktop, nós ficamos muito limitados com a questão da integração com outras plataformas. Você vai perceber que isso limita muito essa questão de integração. E, por último, não menos importante, nós temos a utilização do N8N no modo self-hosted, né? Que é o modo que a gente coloca mais avançado. A gente precisa de fazer o processo de instalação. Eu vou mostrar para vocês como nós fazemos esse processo. Aparentemente, quando você coloca assim, é avançado, né? Nós vamos instalar através de Docker, essas coisas. Cara, é muito simples, muito fácil. É assim, em 30 minutinhos nós conseguimos instalá-lo no formato self-host, tá? Com relação a custo, né? Quando nós utilizamos no cloud da própria N8N, ele é pago e daqui a pouquinho eu te passo os valores. Não é barato. Quando eu uso no meu desktop, ele é gratuito. E quando eu uso como self-host, é gratuito com algumas restrições comerciais. Eu não posso, por exemplo, vender uma versão do meu N8N, né? Que é a própria forma como foi licenciado o N8N. A customização na nuvem é baixíssima, praticamente não existe nada para se fazer, já está tudo prontinho lá, basta pagar e usar. Quando eu uso no desktop, ela tem um nível de customização média, e quando eu uso em nuvem, ele classifica como self-hosted, ele classifica como alta, mas não tem isso não. Escalabilidade, aqui é automática, conforme as suas automatizações vão crescendo, vão precisando de mais memória, de mais processamento. A própria nuvem, o próprio cloud da N8N já faz essa escalabilização dela. Ela vai atribuindo mais recursos. Quando eu uso em desktop, não é aplicável porque está relacionado à capacidade do meu computador, do meu notebook, tá? E quando eu uso ela em self-host, ela é alta, né? Eu consigo alterar
deixar o meu servidor em self-host mais potente, reduzir um pouquinho e assim sucessivamente, tá? O acesso remoto, né? Aqui na versão em nuvem, em cloud, eu consigo fazer o acesso remoto. Aqui eu não consigo em desktop, e isso limita bastante. E em self-host também eu consigo acesso remoto. Recomendado, para quem que é recomendado? Aqui em cloud é recomendado para empresas ágeis, aqui em desktop para estudantes que estão testando, mas nós temos outras maneiras de fazer isso, né? E para self-host é recomendado para DevOps, para TI, para IA corporativa, mas também para empresas. Eu sinceramente eu tenho uma preferência gigantesca para a utilização do N8N no modo self-hosted, tá? Obviamente que nós vamos utilizá-lo também durante as nossas aulas no modo cloud, na própria nuvem da N8N, lembrando que isso é limitado a 14 dias, né? Não vamos utilizar na versão desktop e depois damos continuidade na versão self-hosted, tá bom? Por onde nós vamos começar? Nós vamos utilizar nessas duas versões, ou na versão self-hosted, que é a minha prioridade, e inicialmente na versão em cloud, tá bom? Bom, quando nós estamos falando da versão em cloud, eu já havia dito para vocês que há a necessidade de um pagamento, né? Esse pagamento pode ser mensal, esse pagamento pode ser anual. Quando esse pagamento ele é feito anualmente, o valor mensal, o valor que ele cobra por mês, ele cai um pouquinho. Quando ele é feito mensalmente, isso aqui é um único débito no seu cartão. Então você vai ver quanto que vai representar isso em 12 meses, ele vai fazer um único débito. Aqui não. Aqui todo mês ele vai debitar lá os R$ 150. Só que para a utilização na nuvem, aqui nós estamos utilizando em cloud, tá? Para utilização em cloud do N8N, nós temos algumas limitações. Ou você vai pagar 150 ou você vai pagar 125, porém você vai poder ativar apenas 5 workflows. Só pode ter 5 workflows ativos, sendo executados lá simultaneamente. Isso limita bastante, tá? Se eu quiser aumentar o nível, o número de workflows ativo, eu posso pagar um pouquinho mais, né, que eu passo de 5 para 15 workflows ou 20 execuções simultâneas. Também, dependendo do grau de complexidade ou o que você está querendo, também não ajuda muito. Ou, para casos específicos, eu posso contactar a própria N8N e tentar negociar algo aí um pouquinho diferente, tá bom? Mais uma vez, nós vamos usar em cloud? Vamos. Inicialmente, a gente vai começar em cloud, utilizando aí por 14 dias a versão trial, e depois nós vamos fazer a instalação para que nós possamos utilizar exatamente no self-host, tá? Para fazer isso, nós vamos utilizar como servidor de nuvem para nós a Hostinger, tá? Ah, mas por que a Hostinger? Porque a Hostinger, ela fornece essa VPS, né, para nós. É como se ela alugasse um computador para nós e nós pudéssemos usufruir dos recursos desse computador da forma como nós desejamos, tá? Então, para isso, nós temos aqui atualmente um plano mensal de R$ 27,99. Esses 27 é infinitamente inferior aos 125 ou 150 que nós teríamos que pagar lá para N8N e com as limitações, né, que nós temos de execução ali de workflows. Aqui eu pago os 29, vou passar ali uns 30, 40 minutinhos para fazer a instalação do N8N de todas as ferramentas que forem necessárias e após isso, automaticamente nós vamos estar praticamente igualzinho à nuvem do N8N, porém pagando um valor infinitamente menor, tá? Então, vocês vão perceber que eu tenho uma queda gigantesca para a utilização no modo self-hosting, tá? E para isso,
para mostrar, eu já tenho, né? Eu já contratei a minha VPS lá na Hostgator, já tenho o meu domínio lá na Hostgator, vocês podem até acessar aí o site, e já tenho a minha VPS aqui também na Hostgator, tá? Então, obviamente, como eu já faço isso, eu vou passar para vocês também como fazer, contratar o serviço da Hostgator e fazer a instalação da nossa VPS e instalar dentro da nossa VPS as ferramentas que nós vamos utilizar para fazer as automatizações. Não existe nada de graça, tudo tem um custo. A própria utilização em cloud da nuvem do N8N, ela te permite utilizar apenas por 14 dias. Tá? Para fazer essa instalação na VPS da Hostgator, nós vamos utilizar um aplicativo que é chamado o AcePanel, tá? É um aplicativo gráfico que vai permitir você instalar, por exemplo, o N8N, a Evolution API para que nós possamos integrar com o nosso WhatsApp, nós podemos instalar o Postgre, nós podemos instalar o WordPress para conexão com páginas, né, para criação de websites e o Redis, tá? Então, qualquer ferramenta que você quiser instalar, você simplesmente vai entrar aqui no painel do AcePanel e fazer essa instalação de uma forma muito simples. É apenas um clique e deixar que o próprio AcePanel faça esse processo de instalação para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui nós encerramos essa videoaula e aguardo vocês para as nossas próximas videoaulas, tá joia? Até lá!